Nas aulas anteriores, você aprendeu a construir um ambiente e inserir os módulos. Agora, vamos ver como alinhar esses módulos? No primeiro módulo inserido, vamos definir sua altura e as suas distâncias em relação ao piso e as laterais. Selecione o módulo e clique em Ferramentas, Propriedades, Cotas. Cotas são distâncias de um objeto em relação ao outro e também a distância do objeto em relação ao piso ou à parede. Este armário, colocado um superior baixo, ele foi inserido num projeto e a cota anterior dele é 0. A cota superior, 150. Eu vou colocar 100 da cota superior. Agora eu quero alinhar este armário. Eu posso simplesmente colocar a cota 100 no superior. A mesma coisa eu faço com esse. Então, a cota superior 100, a anterior é 0. Por que a anterior é 0? Porque ele está colado neste armário. A mesma coisa acontece com esse armário. A cota anterior, 0. Então, a cota anterior, olhando para o objeto, a cota anterior é a cota da esquerda, a posterior da direita, inferior embaixo, superior em cima. Novamente, eu vou falar utilizando a janela. Cota anterior, 650, que é a da esquerda, a cota posterior, 650, que é a da direita. Inferior, eu vou colocar 1100, para fazer uma diferenciação. Então, nós temos a cota inferior 1100, a cota superior 300. Repetindo, cotas são distâncias de um objeto com relação ao outro. No caso da janela, não há nenhum objeto, então a cota anterior é com relação à parede da esquerda, posterior à parede da direita. A cota superior é com relação ao teto e a inferior com relação ao piso. Ok? Bom, agora vamos voltar ao alinhamento dos armários, né? Todos estão com a cota superior 100, ou seja, vai ter um fechamento de 100 milímetros, 10 centímetros. Eu quero alinhar o micro-ondas com esse armário acima. Eu posso simplesmente encaixar, mas aí eu não tenho certeza se eles estão alinhados ou não. Agora, a gente vai aprender a trabalhar com uma ferramenta chamada reposicionar. Eu seleciono, eu clico, eu vou reposicionar o micro-ondas no armário de cima. Então, eu seleciono o armário, clico com o botão direito do mouse, sem soltar o botão. Eu levo o mouse até o armário em cima e daí eu solto. Ele vai abrir a tela reposicionar. Eu vou repetir novamente. Seleciona o micro-ondas, clica com o botão direito do mouse sem soltar. Levo o mouse até o armário em cima e daí eu solto o botão. Ele me abre a tela reposicionar. Vista frontal seria o que aparece na caixa superior. Na tela inferior aparece planta baixa. Eu vou alinhar o micro-ondas. Neste momento ele está alinhado. Eu vou movimentar para você verificar a diferença. Então, ele não está alinhado, se eu der um clique, ele alinha. Olhando pela planta baixa, os dois estão alinhados pelo fundo. Esse é o fundo do armário e essa é a frente do armário. Micro-ondas e o menor em cinza é o armário superior. Eles estão completamente alinhados. Ok. Agora, eu vou fazer o mesmo com esse. Segura com o direito do mouse, leva até o armário da esquerda, solta o botão. Eles estão alinhados. Posso dar uma confirmada, eu clico, tiro ele de perto, clico novamente, ele alinha. Agora o basculante. Eu vou alinhar com o de cima. Segura com o botão direito do mouse, eu levo até o armário em cima e solto. Eles não estão alinhados. Eles estão com uma diferença, tá vendo? Eu dou um clique, eles ficam alinhados. Muito bem. Agora, como alinhar os inferiores com relação aos superiores? Eu vou clicar no gaveteiro, vou colocar a cota inferior 150. Ele já está com 150. Muito bem. Então, 150 é o espaço deixado
entre ele e o piso. 150 do piso. Para eu alinhar com o de cima, com o micro-ondas, eu clico com o direito do mouse, levo o mouse até o micro-ondas e solto o botão. Neste caso, eu não posso utilizar a visão frontal, porque se eu clicar, ele sobe, ele vai colar no micro-ondas. Então, eu clico pela planta baixa, eu dou um clique do lado esquerdo, ele alinha. Fecha a caixa. A mesma coisa. Balcão de 2 portas, segura com o direito do mouse, quando eu chegar no gaveteiro, eu solto. Muito bem, eu vou dar um clique, ele vai alinhar, completamente alinhado. A mesma coisa eu faço com o porta-latas. Eu clico com o botão direito do mouse, levo o mouse até o balcão e solto. Eu dou um clique no meio, tanto faz, aqui ou ali, ele alinha. Vamos ver se ele está alinhado com o de cima. Segura com o direito do mouse, eu levo até o basculante e solto. Visualização por cima, planta baixa. Eles estão alinhados pelo lado direito. A visão frontal também mostra que eles estão alinhados. Ok, os armários estão completamente alinhados. Bom, o armário basculante, clicando nele, ele me mostra que a cota inferior é 600, ou seja, ele está a 600 do piso. Ou melhor, 600 do armário e não do piso. Como eu faço para saber quanto que ele está com relação ao piso? Eu clico no basculante, ferramentas propriedades. Existe uma função chamada posição absoluta Z. Ela é a altura de qualquer objeto com relação ao piso, independente do que tenha abaixo. Então, independente do balcão, eu consigo descobrir que esse basculante está a 1,45 do piso. Eu vou fazer com micro-ondas. A cota inferior é 550, a distância dele para a pia é 550. Se eu clicar em ferramentas propriedades, posição absoluta Z, ele me diz que esse micro-ondas está a 1,40 do piso. Essa função da posição absoluta Z é muito importante em vários pontos dos nossos projetos, tá? Decore essa informação. Bom, agora nós vamos aprender como movimentar os objetos no projeto. Por exemplo, eu vou em decore, cadeiras. Vou trazer uma cadeira para o piso. Perceba que aparecem as cotas, as distâncias da cadeira, com relação à parede, a outra parede, ou balcão, ou os armários, tá? Bom, nós movimentamos essa cadeira. Como faz para a gente rotacionar? Movimente a cadeira clicando no botão normal, né? Clica no esquerdo do mouse e você movimenta. Movimente a cadeira e segura o Shift no teclado. Quando você aperta o botão do Shift, você rotaciona o objeto. Então, movimenta, segura o Shift. Enquanto você estiver segurando o botão Shift no teclado, o objeto é movimentado. Muito bem. O mesmo vale na parede. Movimenta o objeto, segura o Shift, ele também rotaciona o objeto. Muito bom. Agora, vamos trazer um tapete ao projeto. Em decore, nós podemos localizar o tapete procurando nas pastinhas até chegar onde tem tapete, ou nós temos uma função legal aqui para trabalhar, que é o localizar rápido. Eu digito o localizar rápido, eu clico na função, ele me abre uma tela. Eu digito tapete. Muito bem, ele me fala aqui, em todas essas pastas do decore eu tenho tapetes. Eu vou clicar em uma delas, ele localizou para mim aonde tem tapete em decore. Eu fecho a caixa e pronto. Temos vários tapetes para trabalhar aqui. Eu vou trazer um tapete aqui para o chão, para o piso, apenas para vocês conhecerem uma nova função. Muito bem. O tapete está aqui. Eu vou tentar colocar essa cadeira em cima do tapete. Eu não consigo, ela colide, ela não
sobe no tapete. Por quê? Porque o Promob tem uma função que está ativa e deve ficar ativa sempre, que é colisão. A colisão não permite que um objeto entre dentro do outro ou acima do outro. Isso é importante porque eu trouxe um armário e ele colidiu. Ele veio até aqui e colidiu. Se a tecla estivesse desabilitada, ele entraria dentro do outro armário, ok? Então, essa tecla tem que estar sempre habilitada. Muito bem. Então, como eu faço para colocar a cadeira acima, em cima do tapete, sem desabilitar a tecla colisão? Movimentando a cadeira, seguro CTRL no teclado. Enquanto eu seguro CTRL no teclado, a tecla de colisão fica desabilitada. Então, eu consigo movimentar um objeto e passar por dentro do outro. Pronto, coloquei a cadeira em cima do tapete. Essa função, vou deletar os objetos, apenas apertando Delete. Isso funciona aqui também. A cliente quer alterar o projeto. Então, eu trago o micro-ondas para cá, segurando CTRL e consigo movimentando. Seguro CTRL, desabilita a colisão. Solta, ela habilita novamente. Eu consigo alterar módulos passando um por dentro do outro, apenas usando a tecla CTRL. Então, Shift gira e o CTRL desabilita a colisão. Muito bem. Temos uma função também que podemos trabalhar, que chama arranjo. Por exemplo, eu alinhei um armário, coloquei um armário, está alinhado, adicionei e eu quero ter duas cópias desse armário. Eu quero fazer ele igual. Nós podemos usar o Ctrl C, clica na parede Ctrl V, que é copiar e colar. Podemos usar a função Ctrl D de dado, que duplica e já abre o reposicionar. Ou podemos trabalhar com a tecla arranjo. Eu seleciono o armário, ferramentas, propriedades, arranjo. Ele me pergunta, você quer inserir o armário para o lado direito, para o lado esquerdo, atrás, à frente, para cima ou para baixo? A seta indica o local. Eu quero para o lado esquerdo. Inserindo para o lado direito, na verdade, né? Para o lado direito. Ele vai inserir para mim. Quantos? Um é ele mesmo. Conforme eu vou clicando, 2, 3, ele vai colocando a quantidade que eu quero de armários. Vou colocar apenas mais um, 2. Aqui embaixo é a largura desse armário. Aí seria a distância, ou seja, se eu quisesse dar uma distância maior, se eu deixar 600, considerando a distância e a medida dele, ele vai ficar encaixado, 0. Mas se eu colocar um pouquinho mais, 700, ele vai dar uma distância, 600 mais 10. Não, volta como estava, eu quero ele alinhado. Ok, é isso aqui que eu quero inserir. Então, a tecla arranjo, ela funciona para fazer várias cópias. Usaremos essa tecla em outros projetos nossos para conhecer melhor essa função, tá? Esse armário eu vou deixar de 1 metro. E aqui embaixo eu vou colocar novamente o nosso basculante. Cozinhas, superiores baixos, armários, um basculante de 700. Que eu vou transformar em 1 metro e vou encaixar, reposicionar, segura com direito e clica no armário. Pronto. Nós aprendemos a inserir os módulos, inserir os objetos de decoração, agora alinhamos esses objetos, ok? Perceba que quando você usa a tecla arranjo, ele já entra alinhado, perfeitamente alinhado, ok? Trabalharemos mais com essa função para entender melhor como funciona o arranjo. Aqui, por exemplo, eu posso colocar um quadro na parede. Decore. Decore e decoração. Decore. Decoração é o item 16 das pastas do decore. Decore, decoração, quadros. Eu vou trazer um quadro.
Muito bem. Inseri o quadro, vou centralizar usando centralizar X e vou fazer 3 cópias dele utilizando o arranjo para baixo. Seta para baixo, 3. 300 é a altura dele. Se eu colocar 400, por exemplo, eu estou dando uma distância de 100 milímetros entre eles. No caso de objetos de decoração, é bacana quando for inserir vários, agrupar, porque aí ele fica um grupo de objetos. Então, 3, 400 de distância, agrupar, inserir. Eu tenho 3 objetos que agora estão agrupados. Eu consigo alinhar perfeitamente os quadrinhos. Então, arranjo funciona para fazer várias cópias alinhadas perfeitamente.